Olá para você que está me assistindo nesse momento. Eu sou o Anderson, sou da Igreja do Nazareno Luz, em Nova Iguaçu, do pastor Charles Luiz, e estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Online, oferecida pelo MED do Distrito Rio de Janeiro, Baixada 2, sob a presidência da pastora Vanessa. Estamos numa série de mensagens onde estamos abordando sobre a identidade nazarena. Na primeira aula, nós falamos sobre as raízes históricas e toda a história do cristianismo, desde a igreja primitiva em Atos até os dias de hoje. Abordamos na segunda aula sobre a constituição e história da Igreja do Nazareno, a sua primeira assembleia, a segunda assembleia, como a Igreja do Nazareno se constituiu. Abordamos também na terceira aula sobre o governo da Igreja do Nazareno, tipos de governo, níveis de governo. Se você não assistiu nenhuma das nossas aulas, convido você a acessar o nosso canal no YouTube, na série de mensagens sobre a identidade nazarena, e assistir uma dessas aulas que eu citei, assim como também temos as aulas da pastora Cleide, da pastora Vanessa, do Mateus, do pastor Léo, aula com o superintendente Antônio Carlos, todas elas com assuntos voltados sobre a sua identidade como filho de Deus, a sua posição como herdeiro do reino dos céus. Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti pelo início desta aula e peço a Ti que o Senhor abençoe meu irmão, minha irmã, que está neste momento me ouvindo. Que o Senhor possa abençoar-nos, e eu me incluo neste pedido de bênção, para que possamos aprender mais da Tua palavra e sermos mais sábios quando terminarmos esta aula, para que possamos passar para frente, através do evangelismo, através do discipulado, através da escola bíblica, através da pregação. Deus, que possamos sempre poder passar para frente aquilo que aprendemos. Senão, não teria motivo de aprendermos. Em nome de Jesus, graças te dou e peço a Ti pela Tua bênção sobre nós. Amém. E meu querido, assim como eu disse que não há motivo de você aprender se não for para você passar para frente, se for para você ensinar para outros também, eu te convido a compartilhar esta aula. Compartilhe com outras pessoas, abençoe vidas. Sempre que você tiver oportunidade, seja uma live no culto da sua igreja, no culto de outra igreja, compartilhe a mensagem do Senhor para seus amigos, para todos aqueles que você julga que merecem ouvir a palavra do Senhor. Se inscreva nesse canal, se inscreva no canal do Distrito Rio de Janeiro, Baixada 2. Se você já é inscrito, convide outras pessoas para se inscreverem também e compartilhe. Na aula passada, nós abordamos sobre artigos de fé, sobre os 5 primeiros artigos de fé, e hoje vamos dar continuidade abordando os próximos 5 também. Então, nós falamos sobre o Deus Trino, Jesus Cristo, o Espírito Santo, as Sagradas Escrituras, o pecado original e o pecado pessoal. Essa imagem você pode encontrá-la pela internet, uma pesquisa no Google sobre artigos de fé da Igreja do Nazareno, você encontra essa imagem. O que eu acho interessante é que ela é organizada de acordo com o tema, porque os artigos de fé são organizados. A Igreja do Nazareno, ela dispõe de 16 artigos de fé no seu manual, inclusive tudo que estivermos falando aqui está no manual da Igreja do Nazareno, que pode ser obtido na internet gratuitamente em PDF, e eu vou colocar no texto desse vídeo o link para você baixar o PDF do manual da Igreja do Nazareno, onde tem esses 16 artigos de fé. E aí, os 3 primeiros englobam a divindade do Senhor Jesus Cristo, a divindade do Espírito Santo e a trindade de Deus. O quarto artigo de fé são as Escrituras Sagradas, que fazem uma ponte entre Deus e nós, aonde começamos falando ali sobre o pecado original e o pecado pessoal. E agora entramos, então, na expiação, o 6º artigo de fé. Ora, se reconhecemos que temos pecado,
Se reconhecemos que somos pecadores, isso quando ainda não temos Jesus em nosso coração, e o aceitamos a sua expiação pelo nosso pecado. Diz assim, no manual da Igreja do Nazareno: cremos que Jesus Cristo, pelos seus sofrimentos, pelo derramamento do seu próprio sangue e pela sua morte na cruz, fez uma expiação completa para todo o pecado humano, que esta expiação é a única base da salvação e que é suficiente para cada pessoa da raça de Adão. Ou seja, Jesus Cristo morreu por todos, para perdão do pecado de todos, para expiação dos pecados de todos. E é suficiente para cada pessoa, ou seja, não há necessidade de um pagamento de promessa para perdão dos nossos pecados. Não há necessidade de derramamento de sangue de animais para perdão dos nossos pecados. Diferente dos hebreus no Antigo Testamento, todo ano eles precisavam levar um animal para o sumo sacerdote, de acordo com as diretrizes que são ditas nos livros do Pentateuco, como era que tinha que ser esse animal, como que tinha que estar o sacerdote vestido, como que era feito o sacrifício de holocausto. E todos os anos esse derramamento de sangue era necessário para perdão dos pecados dos hebreus. Mas uma vez que Jesus Cristo se deu como Cordeiro de Deus para nosso perdão de pecados, não há necessidade mais de um sacrifício, não há necessidade mais de uma nova expiação, porque o sacrifício de Cristo foi feito para uma vez só, remissão dos nossos pecados. E o texto continua dizendo: a expiação é graciosamente eficaz para a salvação daqueles que são incapazes de assumir a responsabilidade moral e para as crianças na idade da inocência, mas para aqueles que são moralmente responsáveis, somente é eficaz quando se arrependem e creem. Ou seja, é necessário que eu reconheça o sacrifício de Jesus. É necessário que eu creia que Ele morreu pelo perdão dos meus pecados. É necessário que eu me arrependa, que eu olhe para os meus pecados e diga: opa, eu errei, eu preciso voltar atrás. Porque Jesus morreu para o perdão dos meus pecados. Se eu não me arrepender, se eu não crer, a expiação de Jesus não terá validade para mim. Nós temos algumas referências no manual da Igreja do Nazareno. Se você abrir aí em PDF, você vai ver várias referências bíblicas acerca da expiação de Jesus Cristo. Lembrando que todos os 16 artigos de fé possuem referências bíblicas. Todos os 16 artigos de fé têm base bíblica. O manual da Igreja do Nazareno não foi escrito e não é discutido de 4 em 4 anos na Assembleia Geral por vontade própria humana, por pensamento próprio humano, mas sempre com uma base bíblica. E uma dessas referências está em Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6. O texto diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse texto fala sobre o Messias, alguém que o povo de Israel ainda não conhecia, alguém que Isaías não sabia quem era, mas Deus já estava revelando a ele para que ele pudesse passar essa revelação para o povo. E sabemos hoje que esse Messias é Jesus o Cristo. Foi ele que foi transpassado por
por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Só esse texto já é suficiente para falar do artigo de fé e expiação. Mas há outros textos aí. Vou abrir, por exemplo, aqui Lucas, capítulo 24, versículos 46 ao 48, diz assim: E disse-lhes Jesus: Assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Ou seja, aquele que Isaías profetizou é o Cristo, que foi necessário que ele fosse transpassado por causa dos nossos pecados. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Sétimo artigo de fé, a graça preveniente. Essa palavra, um tanto desconhecida para muitos de nós, ela tem a ver com a graça de Deus que já nos cercava desde o nosso nascimento. Desde quando ainda éramos ovelha desgarrada, a graça de Deus já estava sobre nós. Diz assim o texto no artigo de fé: cremos que a graça de Deus, através de Jesus Cristo, é concedida livremente a todas as pessoas, capacitando todas as que querem arrepender-se do pecado para a justiça, crendo em Jesus Cristo para perdão e purificação do pecado, seguindo as boas obras, as agradáveis e aceitáveis à sua vista. Cremos também que a criação da raça humana, a imagem de Deus, inclui a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e que assim, seres humanos foram feitos moralmente responsáveis, que pela queda de Adão se tornaram depravados, de maneira que agora não podem voltar nem reabilitar-se à fé e à invocação de Deus pelas suas próprias forças e obras. A graça de Deus, ela é resistível, mas cabe ao homem crer no Senhor Jesus Cristo e aceitar a graça de Deus. Deus, Ele deu o seu primeiro passo para cima de nós. Ele entregou o seu único filho, João 3,16, um texto que muitos de nós conhecemos de cor, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então Deus amou o mundo, Deus não amou uma parcela de pessoas, Deus não amou os mais ricos e favorecidos, Deus não amou os pobres e necessitados, Deus amou o mundo inteiro, para que todo aquele que cresce em Jesus, aquele Filho unigênito que Ele deu para o mundo, pudesse ter a vida eterna. Então todos nós recebemos esse chamado de Deus. Deus não chama apenas uns ou outros. Deus chama a todos nós. E cabe a nós escolhermos, aceitarmos Jesus. É como quando ele fala em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, onde ele diz: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque
e Jacó. Deus coloca na nossa frente o bem e o mal, e cabe a nós escolhermos. Nós temos livre-arbítrio, nós não fomos predestinados uns para a salvação e outros para a morte, para o inferno, para a perdição, mas fomos todos predestinados para a salvação eterna, para os céus, desde que aceitemos Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é essa a graça preveniente, aquela que nos persegue, desde quando ainda éramos pecadores, que não conhecíamos Jesus. Cremos também que a criação da raça humana, a imagem de Deus, inclui a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Como eu li em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deus coloca, eis que eu coloco, o bem e o mal. Escolha o bem para que vivas. Pela queda de Adão, se tornaram depravados, de maneira que agora não podem voltar nem reabilitar-se à fé e à invocação de Deus pelas suas próprias forças e obras. Versículos bíblicos acerca da graça preveniente, tem diversos aí no manual, eu vou ler alguns. Primeiro, a imagem de Deus e a responsabilidade moral. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu estou lendo a versão da Bíblia Nova Almeida Atualizada. Se você achar alguma diferença em alguns termos, alguns sinônimos diferentes, eu estou lendo a Nova Almeida Atualizada. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, a imagem de Deus, os atributos que Deus colocou sobre nós, atributos morais. Você pode perceber que, às vezes, você conhece alguém, eu tenho certeza, você conhece alguém, que você olha e fala assim, a pessoa não é cristã, mas ela tem uma conduta moral, um caráter melhor do que qualquer cristão. São atributos divinos que Deus colocou na raça humana. Não é que Deus colocou somente em mim, somente em você, porque somos cristãos. Deus colocou atributos divinos na raça humana, atributos morais, para a gente olhar e falar assim, peraí, eu estou mentindo para o meu irmão, e mentir é pecado. Mentir é errado. Eu vou falar a verdade. Ou trair a minha esposa é errado. Eu não posso fazer isso. Tem muita gente que não é cristão e que pensa assim. É fiel com sua esposa, com seu marido. Mas por quê? Por causa de um princípio cristão? Por causa de um princípio divino? Não. São atributos morais que Deus coloca em nós para sermos a imagem e semelhança dele. E isso já é alguma coisa relativo à graça preveniente. Outro texto bíblico relativo à incapacidade natural é o Salmo, capítulo 14, versículos 1 ao 4. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, são corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Pausando aqui na leitura, pensa quantas pessoas que são ateus, que falam, se Deus existisse, não estariam esse caos no mundo. Olha aqui o texto falando algo que já é dito pelos ateus até hoje. Não há Deus, são corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento. Se há,
Quem busca a Deus? Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Aqui o salmista, começando pelo o Salmo 14, eu li aqui do versículo 1 ao 4, está falando sobre a incapacidade natural do homem de entender as coisas de Deus e de olhar na humanidade a bondade de Deus, o caráter de Deus, os atributos que eu comentei anteriormente, e achar que Deus não existe por olhar a iniquidade do homem. Também temos João capítulo 3, versículo 6, relativo à incapacidade natural do homem. Sobre a graça gratuita e obras de fé, nós temos João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O próximo artigo de fé, o 8º, é o arrependimento. Ou seja, quando eu entendo os meus pecados, quando eu entendo a expiação do Senhor, quando eu entendo a graça e recebo e percebo que a graça de Deus me persegue, me envolve, Deus me toca e me leva ao arrependimento. E há uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é aquilo que eu sinto de forma falsa, é um arrependimento falso. Quando uma pessoa é pega no erro, ela chora, ela pede desculpas, pede perdão, se emociona e emociona aquela pessoa que ela está pedindo perdão. Mas aí ela volta e comete o erro de novo. E por vontade própria, ainda afirmo, ela faz de novo. E quando ela é pega no erro, novamente ela volta, chora, pede perdão, diz que está arrependida. Mas se voltar novamente a cometer, a chance de cometer aquele erro, ela vai cometer. O remorso não é um arrependimento genuíno, é um falso arrependimento. O arrependimento genuíno é uma conversão dos seus erros, dos seus pecados. É quando você está indo para o sul e resolve mudar totalmente sua direção e ir para o norte, e não voltar mais para o sul. Quando a gente tem o remorso, o falso arrependimento, a gente olha para trás. A gente olha para trás para os amigos escarnecedores que a gente deixou, para as sextas-feiras, os sábados, que a gente ia para os bares. Isso quando a gente tem o remorso, o falso arrependimento. Porque o arrependimento genuíno, você muda de direção e você não olha mais para trás. É diferente, meu querido, se você contar um testemunho, tá bom? Se você falar assim para uma pessoa que você está contando um testemunho e dizer para ela, no passado eu tinha essa vida, eu vivia desta forma. Você não está olhando para trás, você está contando um testemunho. Você está mostrando para aquela pessoa que você vivia daquele jeito, mas que Jesus transformou o seu coração e hoje você não vive mais daquele jeito. Você mudou de vida. É diferente do que uma pessoa que vai contar e ela fala com saudosismo. Ela fala como se ela pudesse voltar atrás. É diferente, tá bom? Então, contar testemunho é uma coisa. Falar das lembranças com saudosismo é outra. Pensa também, quando você contar sobre o seu passado, qual é a maneira que você está falando para as pessoas? Porque elas vão sentir nas suas palavras se você está com saudosismo ou se você só está contando um testemunho para mostrar para ela que ela precisa mudar de vida como você mudou também. Então, diz assim o texto no manual sobre esse artigo de fé: cremos que o Espírito de Deus dá a todos os que quiserem arrepender-se a ajuda gratuita da penitência do coração e a esperança da misericórdia, a fim de que possamos crer para o perdão e para a vida espiritual.
o arrependimento, que é uma sincera e completa mudança da mente no que diz respeito ao pecado, incluindo um sentimento de culpa pessoal e um afastamento voluntário do pecado, é exigido de todos, a todos aqueles que por ato ou propósito se fazem pecadores contra Deus. Uma pessoa que entra numa igreja e que nega o apelo para aceitar Jesus Cristo, ela está negando o arrependimento. Mesmo que no seu coração ela queira, ela precisa. Porque Paulo, inclusive, diz, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, que se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, é necessário que eu aceite o apelo quando o pregador, quando o evangelista, ele fala, quem aqui quer aceitar ao Senhor Jesus hoje, nessa noite, e mesmo que você diga, eu aceitei Jesus, é necessário que você publicamente diga na sua igreja, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. O arrependimento parte daí. Parte de uma confissão sincera e genuína. O texto, no artigo de fé, arrependimento, continua dizendo assim: cremos que todas as pessoas podem cair da graça e apostatar-se, e a menos que se arrependam dos seus pecados, ficarão irremediável e eternamente perdidas. Ou seja, nós cremos que um convertido, que uma pessoa que hoje está fazendo a obra do Senhor com fé, com genuinidade, com sinceridade, seja ela um evangelista, um pregador, um discipulador, um líder de ministério, um ministro de louvor, ela pode cair da graça. Ela pode apostatar-se da fé. Todos nós somos suscetíveis a isso. A palavra do Senhor diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Pesquise depois para você saber o texto onde está escrito isso. Mas diz bem assim o texto. Aquele que pensa estar de pé, ou seja, com altivez ele acha que eu sou pregador, eu sou ministro da palavra do Senhor, eu sou líder de louvor, eu sou líder de ministério, eu sou santo, eu sou salvo. Cuide para que não caia. Porque todos nós somos suscetíveis a cair da graça. E cremos que todas as pessoas que passarem por essa situação, a menos que se arrependam dos seus pecados, ficarão irremediável e eternamente perdidas. O que eu penso com isso também que eu leio? Se você conhece alguém que caiu da graça, não julgue. Ora, mas você era um pregador. Ora, mas você era um ministro de louvor. Não a julgue, mas abrace-a, visite-a, mande uma mensagem para ela, convide-a a voltar para os caminhos do Senhor. Se você conhece alguém que se desviou, convide-a a voltar para os caminhos do Senhor, a se arrepender dos seus pecados. O texto continua dizendo, cremos que as pessoas regeneradas não precisam voltar a pecar, mas podem viver numa comunhão inquebrável com Deus, através do poder e da habitação do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque Deus nos purifica o coração e Ele tira de nós o pecado original, que foi dito anteriormente. O pecado pessoal, ele ainda corre o risco de existir. Mas, sendo nós regenerados, não precisamos voltar a pecar. Podemos dizer não ao pecado. Podemos nos afastar daquilo que é a aparência do mal. Temos alguns textos bíblicos
acerca desse artigo de fé, o arrependimento. Nós temos, por exemplo, o segundo livro de Crônicas, um texto muito conhecido, muitos sabem de cor, tem canções que citam esse texto bíblico. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam nos ouvir. Você já ouviu isso? Isaías fala sobre isso. Se nós, o seu povo, que se chama pelo o seu nome, se nós nos humilharmos, se convertermos dos nossos caminhos, através de oração, buscando a Ele com fervor e sinceridade, Ele ouve, Ele perdoa e Ele abre os céus. Palavra linda do Senhor para nós. Um outro texto, para não ficarmos apenas no Antigo Testamento, segunda carta a Pedro, inclusive, Crônicas é um livro do Antigo Testamento. Por ser livro, falamos segundo, não falamos segunda. Pedro é uma carta, e por ser carta, falamos primeira e segunda, e não primeiro e segundo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não julgue uma pessoa que você vê como pecadora, fadada ao inferno, não digna do Evangelho. Pelo contrário, julgue essa pessoa digna de salvação, digna de ouvir o Evangelho. Seja um agente transformador. Seja um agente que vai levar o Evangelho a essa pessoa. Abrace-a. Seja ela um desviado da palavra do Senhor, uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, seja ela uma pessoa que nunca ouviu de Deus. Porque Deus quer que todos alcancem o arrependimento. Por isso eu endosso mais uma vez, compartilhe essa aula, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, compartilhe para que pessoas possam ouvir da palavra do Senhor através dos artigos de fé que estamos apresentando aqui. Próximo artigo de fé, o 9º artigo de fé, é a justificação, regeneração e adoção. Esse artigo de fé, digamos assim, 3 em 1, ele diz assim: cremos que a justificação é aquele ato gracioso e judicial de Deus, pelo qual Ele concede pleno perdão de toda a culpa, a remissão completa da pena pelos pecados cometidos e a aceitação como justos de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador. Deus nos justifica dos nossos pecados. Nós somos dignos de culpa, de pena. Você imagina um réu que cometeu um crime e está sentado no banco dos réus, sendo julgado, com um advogado ao lado dele, defendendo, e com um promotor do outro lado, o acusando dos seus erros, trazendo testemunhas que vão endossar os seus erros, enquanto aquele advogado tenta defendê-lo dos seus erros. Jesus é o nosso advogado. João diz que nós temos um advogado, Jesus, o Cristo. E esse advogado, ele não apenas tenta nos defender dos nossos pecados, dos nossos erros. Ele se faz o réu. Ele falou assim: leve-me no lugar dele. Cumpra em mim a pena
que estaria sobre ele. De uma maneira que o promotor que está lá do outro lado, que é o diabo, nos acusando, não tenha de como nos acusar. Porque aquele que era nosso advogado levou sobre si os nossos pecados. É a justificação. Ele nos torna justos. Ele nos justifica. O texto do manual continua dizendo: cremos que a regeneração ou o novo nascimento é aquela obra da graça de Deus pela qual a natureza moral do crente arrependido é despertada espiritualmente, recebendo uma vida distintamente espiritual, capaz de fé, amor e obediência. Após a justificação, Deus nos regenera. Sabe o que é isso, meu querido? Ele é como se, trazendo para a analogia do tribunal, o advogado levou as nossas culpas e nos tornou justos. E o juiz, que é Deus, nos absorveu e nos regenerou, nos dando uma nova vida, trazendo para nós aquela identidade suja, aquela identidade caída, com o nome sujo na praça, regenerando, apagando toda a sujeira, nos dando um novo nome, nos dando uma nova pessoa, nos fazendo uma nova pessoa, e dizendo agora: você é meu filho, você é mais do que minha criatura, você é meu filho. E eu vou abrir aqui um parêntese: o mundo, quando eu falo o mundo, eu digo aquele que não é cristão, que não tem Jesus como seu único suficiente Salvador. O mundo, o ímpio, ele diz: eu sou filho de Deus, somos filhos de Deus. Meu querido, eu serei objetivo e enfático. O ímpio não é filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos, sejam pecadores ou não, sejam gentios, ímpios ou cristãos, todos somos criaturas de Deus. E a palavra do Senhor é bem clara, como eu li em João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, somos feitos filhos de Deus quando o recebemos. Quando dizemos assim: Senhor, eu quero fazer parte da tua família. Eu creio que a expiação foi pelos meus pecados. Eu me arrependo. E aí ele me justifica, me regenera e me adota. O terceiro item nesse artigo de fé, o texto continua dizendo assim: cremos que a adoção é aquele ato gracioso de Deus, pelo qual o crente justificado e regenerado se constitui um filho de Deus. Então, lá no tribunal, o advogado Jesus levou todas as culpas do réu, toda a penalidade do réu. E o réu agora foi justificado, não tem mais culpa. E ele ganhou novas vestes, uma nova vida, um novo nome, uma nova identidade. Tirou todo o nome sujo, foi limpo. Todo o passado foi jogado no mar do esquecimento. Todos os pecados foram perdoados. E aí ele ainda foi adotado como filho de Deus. Para terminar, o texto do manual diz: cremos que a justificação, a regeneração e a adoção são simultâneas na experiência daqueles que buscam a Deus e são recebidas pela fé, precedidas pelo arrependimento, e que o Espírito Santo testifica desta obra e estado da graça. Por isso, o artigo de fé une esses três itens, porque cremos que a justificação, a regeneração e a adoção são simultâneas na experiência daquele que busca a Deus e são recebidas pela fé, precedidas pelo arrependimento. Após o indivíduo se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é justificado, regenerado e é adotado
no reino de Deus, como filho de Deus. Textos bíblicos que endossam esse artigo de fé, nós temos o que já lemos anteriormente, João capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Atos capítulo 13, versículo 38 e 39. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Romanos capítulo 3, versículos 21 e 26 a 26 diz: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Mais um texto para a gente ler é Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 7, diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras da justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Eu fiz questão de ler os textos que eu separei, tem muito mais texto no manual, para você ver que Deus nos justifica, Deus nos regenera e Deus nos adota em Cristo Jesus após o arrependimento. Último artigo de fé para a gente falar hoje, o 10º artigo de fé, santidade cristã e inteira santificação. O texto diz assim: cremos que a santificação é a obra de Deus que transforma o crente, tornando-o semelhante a Cristo. Ela é efetuada pela graça de Deus, através do Espírito Santo, na santificação inicial ou regeneração, simultânea com a justificação. Na inteira santificação, na obra contínua de aperfeiçoamento, feita pelo Espírito Santo, e culminando na glorificação. Na glorificação, somos plenamente conformados à imagem do Filho. Veja que é uma sequência de etapas. Ou seja, cremos na santificação e a obra de Deus, que transforma os crentes, tornando-os semelhantes a Cristo. Sede santos, porque eu sou santo. Para nós, não precisa morrer para ser santo. Precisa se consagrar a Deus, para buscar a santidade do Senhor. E aí, diz assim, ela é efetuada pela graça de Deus, através do Espírito Santo na santificação inicial, a primeira obra da graça, ou regeneração. Na inteira santificação, na obra contínua do aperfeiçoamento, feita pelo Espírito Santo, ou seja, a segunda obra da graça, e culminando na glorificação. Na glorificação, quando estivermos frente a frente com o Pai, somos plenamente conformados à imagem do Filho. Cremos que a inteira santificação é o ato de Deus, subsequente à regeneração, pelo qual os crentes são libertos, ou melhor, são libertados do pecado original ou depravação,
e levados a um estado de inteira devoção a Deus e a santa obediência do amor tornado perfeito. É operado pelo batismo com ou enchimento do Espírito Santo e envolve, numa só experiência, a purificação do coração do pecado e a presença íntima e permanente do Espírito Santo, capacitando o crente para a vida e o serviço. Em que momento isto acontece? Não sei. Deus tem um plano para cada um. Deus age em cada um de uma maneira diferente. Com Jesus, no momento do batismo nas águas, houve o batismo no Espírito Santo. Tem pessoas que se batizam nas águas, passam anos na igreja, e só depois de uma experiência conseguem receber o Espírito Santo dentro delas e alcançar a inteira santificação. E que tempo é esse? Pode ser de um ano, pode ser de um mês, pode ser de um dia. É muito relativo. Vai depender da sua busca com Deus. Vai depender da sua busca com o Espírito Santo. É muito relativo. Vai depender da sua intimidade com o Senhor. Pode ser no ato do batismo nas águas. Pode ser no ato da sua conversão. Mas pode ser depois de muitos anos. Comigo, aconteceu depois de alguns anos. Depois de alguns anos, eu vim entender quem era o Espírito Santo dentro de mim. Depois de alguns anos, eu experimentei o batismo no Espírito Santo e entendi o que é a inteira santificação e pude entender, por experiência, o coração aquecido de John Wesley. Depois de alguns anos. Mas tem gente que pode ter sido depois de alguns dias, ou até mesmo depois de algumas horas. Como foi a sua conversão? Como foi o seu batismo nas águas? Como foi o seu batismo no Espírito Santo? Não é uma pergunta para você responder para o seu professor da escola bíblica ou para o superintendente do MED. Não é uma pergunta para você responder para ninguém. É uma pergunta para você refletir sobre você mesmo. Experimente colocar num papel como foi a minha conversão, minha experiência de conversão. Experimente colocar no papel como foi o meu batismo nas águas, a minha experiência. Como foi o meu batismo no Espírito Santo, a minha experiência. Experimente. E se você, sinceramente, olhou para dentro de si, refletiu e disse: eu não sei o que é o coração aquecido. Eu não sei o que é o batismo no Espírito Santo. Eu nunca tive essa experiência. Busque a Deus. Peça ajuda ao seu pastor. Peça ajuda ao seu discipulador. Peça ajuda ao seu líder ministerial. Peça ajuda a quem você tem confiança dentro da sua igreja. E diga: eu ainda não tenho experiência com o Espírito Santo e gostaria de ter. Mas principalmente, converse com o Senhor e diga: Senhor, eu quero ter a experiência com o batismo no Espírito Santo. Aquela mesma experiência que John Wesley teve. Muitos anos depois da sua conversão, muitos anos depois de ser um pregador do Evangelho, ele teve a experiência com o Espírito Santo. Depois você leia sobre o coração aquecido de John Wesley, se você ainda não conhece. A inteira santificação é provida pelo sangue de Jesus, realizada instantaneamente pela graça mediante a fé, precedida pela inteira consagração, e desta obra e estado de graça o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo testifica no seu coração com o teu espírito. Essa experiência é também conhecida por vários termos que representam diferentes aspectos dela, tais como perfeição cristã, perfeito amor, pureza de coração, batismo com ou enchimento do Espírito Santo, plenitude de bênção e santidade cristã. São diversos termos que são sinônimos para a mesma coisa, a purificação no seu coração. Vamos ler alguns textos bíblicos que corroboram para esse artigo de fé. Lembrando, o manual da igreja, agora eu estou na página 23 do manual, no PDF,
tem o link aí na legenda do vídeo que você pode baixar para abrir. Tem várias referências bíblicas que corroboram com esse artigo de fé. Eu vou ler alguns deles. O primeiro está em Jeremias 31:31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Eu batizo vocês com água para o arrependimento. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus se apresentou a João Batista e se batizou. Ora, mas Jesus precisava se batizar? Se a gente leu que João Batista batizava nas águas para arrependimento, Jesus precisava se arrepender? Fica aí uma pergunta para você responder, você pesquisar. Esta pergunta é a pergunta da aula de hoje. Jesus precisava se arrepender? Jesus se batizou nas águas. Por quê? Você vai pesquisar em comentários bíblicos, você vai pesquisar, pode pesquisar pela internet, mas tome cuidado com os sites que você pesquisa. Tome cuidado também com os comentários bíblicos. Às vezes, a gente lê um site que parece cristão, mas é de outra religião, é católico, é testemunho de Jeová. Tome cuidado com os comentários que você pesquisa. Eu recomendo sempre, pesquise em comentários bíblicos da Bíblia Pentecostal, comentários Shed, Moodle, Beacon. São comentaristas que trazem para a gente um texto enriquecedor acerca daquilo que a gente está pesquisando da referência bíblica. E pesquise isso então. Jesus precisava se arrepender? Claro que a resposta é não. Mas então por que ele se batizou? Pesquise sobre isso, leve para o seu superintendente, e se ainda assim você não conseguir a resposta, leve para o seu superintendente para ele te ajudar. Leve para o seu professor da escola bíblica para ele te ajudar sobre essa pergunta. Por que Jesus se batizou? Se ele não precisava se arrepender. E se João Batista diz que batizava com o batismo para o arrependimento. Então, Jesus se batizou e logo em seguida foi cheio do Espírito Santo. Os evangelistas dizem que foi visto como forma corpórea de pomba, o Espírito Santo descendo sobre ele, e a voz de Deus dizendo: eis o meu filho a quem eu me agrado. É a Trindade ali se manifestando. Outra referência bíblica, João capítulo 7, versículos 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o evangelista continua dizendo que isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, do seu interior fluem rios de águas vivas, porque você creu no Senhor Jesus e foi cheio do Espírito Santo. E outra referência bíblica, Atos capítulo 15, versículos 8 e 9, Pedro, num discurso no concílio de Jerusalém, disse assim: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o haviam concedido a nós, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Ou seja, quando o Espírito Santo entra no seu coração, ele purifica-o. Ele tira de dentro de você o pecado original, aquele pecado adâmico. Ele coloca em você uma nova criatura. A vontade de você pecar, você não tem mais. E você prova que você é batizado no Espírito Santo de duas formas, de duas maneiras. De uma maneira interior e de uma maneira exterior.
De maneira interior, eu li aqui, Atos capítulo 15, versículos 8 e 9. No 9, Pedro escreve que Deus não estabeleceu distinção nenhuma entre nós, no caso Pedro e os judeus, e eles, no caso gentios, purificando-lhes o coração por meio da fé, que como ele diz anteriormente no versículo 8, que Deus concedeu o Espírito Santo a eles. Então, o batismo no Espírito Santo, a inteira santificação, a perfeição cristã, ela é provada no seu interior, quando você tem o Espírito Santo purificando você, o seu coração. E a segunda maneira que você prova que é batizado no Espírito Santo é Gálatas, capítulo 5, versículo 22, um texto muito conhecido por nós, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 gomos de um fruto que o Espírito Santo concede a você. Quando você prova que você é batizado no Espírito Santo, quando você esbanja amor para qualquer pessoa, não só para quem você gosta. Quando você prova a sua bondade, a bondade de Deus através de você. Quando você prova a sua fidelidade com seu irmão e a sua fidelidade com Deus. Quando você prova pelo seu domínio próprio, pelo seu temperamento. Ah, você antes era uma pessoa arredia, que falava o que vinha na sua cabeça e não se importando com o que o outro falasse. Hoje você já é uma pessoa diferente, que tem domínio próprio, que pensa 2 vezes na hora de falar, que ao invés de proferir uma palavra de maldição, profere uma palavra de bênção. Que ao invés de ser espalhador de contendas, você é um conciliador de pessoas. Você prova que você é batizado pelo Espírito Santo quando você possui o fruto do Espírito plenamente em sua vida. Então são duas maneiras. A maneira interior e a maneira exterior. A purificação no seu coração pelo Espírito Santo. E o fruto do Espírito, que o Espírito Santo te concedeu. Se você tiver dúvidas, busque ao Senhor. Busque o Espírito Santo. Então aqui nós hoje abordamos os 5 artigos de fé, do 5º ao 10º, falando sobre a expiação, falando sobre o arrependimento, falando sobre a justificação, regeneração e adoção, falando sobre a inteira santificação. Que você possa ser abençoado. Estude os artigos de fé. Seja um nazareno que conhece manual, que conhece a sua doutrina e que principalmente conhece a palavra do Senhor. Porque como eu falei, como eu mostrei, os artigos de fé, todos eles têm base bíblica. Todos eles fazem um caminho pelo qual o crente passa, da expiação de Jesus até a volta de Cristo, que falaremos na próxima aula. Que você seja abençoado, que Deus possa te abençoar e que você também seja bênção na vida do próximo. Deus, graças te dou pela vida daquele que me assistiu hoje. Graças te dou, Pai. Em nome de Jesus, peço a Ti que continue nos abençoando e que possamos nos ver na próxima aula. Conceda a Ele um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém.